Olá pessoal, bem-vindos ao canal do Professor Elvis. Eu vou fazer uma correção agora de uma atividade do aluno Gerson Ribeira. Fala Gerson, boa tarde. Eu acredito aí que para você é quase boa noite. Vamos fazer a correção das atividades que você me enviou, tá certo? E vamos começar pelo PDF referente às atividades do capítulo 8. Vou destacar as questões que tem algum problema, tá certo? As que estiverem certas eu não vou mencionar, tá certo? Vou apenas informar que está certo. Então, começando pelas atividades do capítulo 8, aqui a primeira questão está correta. Vou destacar apenas que você, quando for fazer as barrinhas, procure fazer no limite da partitura, tá certo? No demais está correto, tá? Aqui, a análise da questão... Aliás, a análise dessa partitura também está correta. Só quero destacar aqui que a gente não usa esse termo 4/4, é um termo matemático. Nós usamos 4/4 ou compasso quaternário, tá bom? Então, esse é o PDF... Ah não, ainda tem outra página. A questão número 4 está correto. Aqui nos intervalos de segunda, eu só sugiro que você escreva a nota ao lado, tá certo? E não acima, porque fica um pouco confuso, tá? E as regras de escrita, elas sugerem que você coloque a nota assim, um pouquinho do lado. Dá uma olhadinha no capítulo referente a essa lição que você vai perceber isso. Questão 6 está certa, não, questão 5, questão 6, questão 7, não vi erros. E esse é o capítulo número 8, né? Atividades do capítulo número 9. Deixa eu só ajustar aqui para não ficar assim. Pronto. Questão número 1 correta. Questão número 2 tem uma coisa para você ajeitar. Você só colocou os nomes aqui. Ela não pediu para colocar os nomes, eu acho. Não, ela pediu para você envolver as notas que não têm o mesmo nome. Então, quando você olha para cá, por exemplo, essa dupla aqui, ela tem nomes diferentes, né? Então, essa dupla você deve envolver. Ou seja, fazer um destaque aí como eu fiz, tá certo? Esse aqui seria envolvido, esse aqui seria envolvido, esse aqui também, ok? Então dá uma olhadinha aí nessa questão, tá certo? Essa outra questão aqui é a número 3. Escrever uma clave antes de cada nota, olha só, antes de cada nota. Você só colocou uma clave, tá certo? Então, para que essa nota seja Lá, qual clave você teria que escrever antes dela? Para que essa nota aqui seja um Fá, qual clave você vai ter que colocar antes dela? Tá? Lembrando que muito provavelmente a clave daqui não vai dar certo aqui, ok? Próxima página, aqui não tem erros, eu acredito que esteja tudo certinho. Aqui nessa análise, ela faz uma entrevista aí, né? Faz umas perguntas e você vai respondendo. Isso aqui a gente viu na última aula, né? Então tem alguns em branco aqui, eu acredito que você não soube responder, então vou falar sobre algumas. Aqui no caso a questão 7, que ela pergunta quantas breves existem na partitura. Breve, Gerson, é essa figura aqui, é uma figura mitológica, ela é antiga, ela não se usa mais hoje em dia, pelo menos nas partituras populares, né? Na MPB, a música popular brasileira aqui, pelo menos eu não vejo. A gente vê muito isso em músicas eruditas, né? No clássico, na orquestra, mas são figuras usadas, tá? Então essas são as breves, certo? Ela está perguntando quantas existem nessa partitura. Quantos acidentes há, qual o nome e qual é a nota alterada, ou quais as notas alteradas. Bem, aqui eu só consegui identificar um tipo, né? Que foi o bemol. Ela está alterando somente a nota Si, se você observar, né? E em relação a quantas, deixa eu ver, o nome da alteração é bemol e a nota que está sendo alterada é o Si, tá certo? Então dá uma olhadinha com mais calma nessas questões que você consegue responder certamente, tá certo? Não vou dar a resposta agora não, tá? Vou deixar você esquentar a cabeça um pouquinho, lembrando que na aula você pode trazer essas questões para a gente debater, tá certo? Mas eu sugiro que você faça uma releitura do capítulo, né? E dessas questões aqui para que você possa quebrar um pouquinho a cabeça mais e chegar nas respostas, tá certo? Você consegue, você consegue. Então, indo agora para o capítulo número 10, PDF referente ao capítulo número 10. Opa,
Vamos ajustar para não ficar assim descompensado. Opa, pronto. Nessa questão, ela pediu para que você colocasse... Sim, esse é o PDF referente ao capítulo 10, tá? Do volume 2. No final do vídeo eu dou maiores referências. Escrever os tempos sob as figuras, sob e abaixo, né? E os tempos não são os tempos das figuras, assim, o valor que elas têm, a duração delas. Mas ela quer que você destaque a qual tempo do compasso essa figura pertence. Então, vou dar um exemplo aqui. Essas aqui você acertou, tá? Eu sugiro que você faça o seguinte, esse número 2 aqui, que você colocou entre as duas, né, eu colocaria aqui, ó, né, na primeira nota, porque é aqui que o tempo 2 continua. O restante são partes do tempo 2. Se você olhar para cá, opa, aqui, ó, aqui você colocou 1,5. Você colocou o valor da duração da figura, certo? Você tem que colocar o tempo que essa figura abrange dentro do compasso, né? Por exemplo, seria o tempo 1 e o tempo 2, tá? Eu vou fazer aqui um destaque diferenciado. Aqui, ó, o tempo 2 começa nesse ponto e continua aqui, né? Então, se eu colocar o número 1 e o número 2 aqui, já é o bastante. Aqui seria o número 3, ok? Então, nessa questão 1 e nessa questão 2, você deve rever essas marcações que você fez, tá? A questão 3, eu já olhei previamente e tá correto. A questão 4, eu acho que você não observou os sinais de subtração, tá vendo? Você não levou em conta que aqui aparece um sinal para diminuir, não somar. Então, eu acho que devido a isso, você acabou somando todas as figuras e chegou a valores errados. Questão 4 tem que ser refeita, tá? Essa aqui, no caso, ela está na página 79, tá? A leitura rítmica, ela tem que ser feita por você, né? A gente pode rever isso na sala. É aquela velha atividade, né, de leitura rítmica, que é para você bater palma e contar os tempos, né, com a voz, tá? Já fizemos isso algumas vezes. Vamos fazer isso na próxima aula, certo? Como uma revisão. Passando agora para o capítulo número 11, novamente ajustando aqui para não ficar descompensado. Opa, ficou descompensado demais. Agora sim. Capítulo que trata sobre os tetracordes. Questão 1 correta, questão 2 correta, questão 3 você deve levar em conta que aqui está errado. Eu acredito que você se equivocou, porque o tetracorde de Mi, ele é formado por Mi, Fá sustenido, Sol sustenido e Lá. Tom, tom, semitom. Tá? Faça essa correção. Questão 4 tá certa. Eu já olhei previamente também. Opa, não, peraí. Mi sustenido, Dó sustenido, para Ré sustenido um tom. Não, aqui tá certo. Tudo bem. Página... Deixa eu ver aqui, página quanto? Página 84. Bem, essas questões, Gerson, que você tem ouvir e escrever a sequência, lembre-se, ó, ouvir, tá vendo? Alguém tem que fazer para você. Então, como nós estamos tendo aula online à distância e nesse momento você fez sem a minha presença, então você não teve como ouvir, né? Eu tenho que tocar um desses aqui para que você possa identificar, é um exercício de percepção, tá? A gente pode fazer isso durante as aulas em alguns momentos, mas não invista tempo nessas questões, tá? Porque você pode utilizar esse tempo para resolver outras questões, tá certo? Então essas você pode deixar em branco. Pelo menos enquanto não tiver acesso à aula, né? Enquanto a gente não tiver na instrução online. Aqui, na questão 6 está certo. E a questão 7 também é a mesma situação, né? Você tem que ter alguém para executar e você identificar, tá bom? Passando para o capítulo número 12, as atividades referentes ao capítulo 12. Ajustando. Primeira questão correta, segunda questão correta, a terceira questão também, a quarta também, a quinta você esqueceu
de colocar aqui, ó, os intervalos. Ela pediu para você, ó, anotar os intervalos, tá vendo? Então, assim como ela fez aqui, ó, você faz o destaque do tetracorde aqui e coloca os intervalos que compõem esses tetracordes, tá? Outra coisa, eu sei que você tentou fazer Dó, Ré, Mi, Fá, Sol. Esse Sol ele deveria estar aqui, ó, na continuação, assim como você fez na escala de Dó, tá? Para que a sequência fique numa lógica ascendente, né? Aqui é uma quebra. Enfim, você pode usar linhas suplementares sem problema nenhum. No caso, esse Dó aqui ele vai ficar com uma linha suplementar, tá? E na questão 7, eu acho que o exemplo mais correto, né, pelo menos, inclusive é citado no capítulo, é a escala Blue, né, que tem 6 notas. Dá uma olhadinha lá. No mais, tudo certinho. Página número 90, acredito eu. É isso mesmo, referente ao capítulo 12, tá? Palavras cruzadas, ok. Aqui, questão 12. Ela quer que você utilize aqui, ó, as 2 últimas notas das melodias. Para você concluir, eu no seu lugar eu tocaria essas notas, né? Para ter uma ideia da inspiração, como é que vai ficar isso aqui? Ela quer que você finalize, ela quer que você faça um fechamento, apenas com 2 notas, tá? E isso na letra A, na letra B, letra C, letra D, você só pode usar 2 notas, tá? Questões 13 e 14 entram naquela situação de que você precisa ouvir, então essas você não precisa fazer, pelo menos quando não estiver nas instruções. A gente pode tirar e fazer junto algumas. Bem, essa correção ela é referente às atividades dos capítulos 8, 9, 10, 11 e 12 do nosso livro de teoria, volume 2, da professora Nelore Bucher, tá certo? Para você aí que acompanha o canal, né, e que tem dúvidas ou quer participar dessas aulas online, eu quero deixar o aviso de que sim, eu tenho turmas presenciais e tenho turmas online, tá certo? Vocês podem entrar em contato e a gente pode separar um horário aí para ver as suas aulas online, tá? Ou presenciais, caso você more aqui na cidade, tá certo? No caso do Gerson, ele mora na Espanha e tem essas aulas aí à distância e tem dado muito certo, tá bom? Aqui quem fala é o professor Elvis Chaves. Eu sugiro que você deixe o seu like, se inscreva no canal e compartilhe os vídeos aí do professor, tá bom? No mais, desejo paz e graça e até o próximo vídeo.